Bem-vindos a mais uma web aula. Nós vamos ver agora uma outra medida de dispersão. Agora a gente vai ver o primeiro caso, a variância e o desvio padrão para variáveis discretas, tá? O que são variáveis discretas, mais uma vez? São variáveis que não possuem intervalos. São variáveis com valores pequenos e enxutos em sua coluna do xi. Bom, para a gente calcular a variância e o desvio padrão, a gente vai seguir mais ou menos o mesmo raciocínio que a gente teve no desvio médio. Lembram que no desvio médio, a base dos nossos exercícios era aquela medida DI, que era a distância ou o desvio de cada nosso valor em relação à média. Isso aqui também vai existir aqui, mas com uma diferença. O cálculo da variância da amostra, a gente chama a variância da amostra em estatística de S ao quadrado. Você não tem que levar nada ao quadrado. Ela podia se chamar Ana, W, o que fosse. O nome dela é só S ao quadrado. Para achar ela, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a somatória da coluna da distância ao quadrado vezes o FI, dividido pelo número total de observações. Lembrem que é o que? A gente pode escrever isso também dessa maneira. A somatória de quem? Das distâncias de cada valor de xi menos a média vezes ao quadrado, certo? Vezes o FI dividido por N. Essa é a variância. Quem que é o desvio padrão? O desvio padrão, vou colocar aqui, DP, também conhecido como S em estatística. Vejam que a variância é o S ao quadrado e o desvio padrão é só S. Ele é calculado como? É só a gente conseguir fazer o quê? A raiz quadrada da variância. Então, tendo uma vez a variância calculada, basta a gente extrair a raiz quadrada dela para a gente chegar no desvio padrão que a gente chama de S em estatística. Bom, para fazer tudo isso, então, a gente vai ter que calcular o quê? A média, que vai servir de base para a gente calcular as distâncias e continuar o exercício. Então, fazendo aqui o que a gente tem que fazer. Primeiro momento, a gente vai ter que calcular o quê? Vai ter que calcular a coluna do xi vezes o fi. Eu vou incluir aqui também mais uma coluna que faltou para a gente poder realizar o exercício e não ter problema aqui depois para a gente continuar, para vocês entenderem melhor, tá? Então, para calcular a média do exercício, como vocês já aprenderam anteriormente, basta a gente fazer o quê? Multiplicar a coluna do xi, que é a nossa nota de atendimento, é o mesmo exemplo que eu usei na aula de desvio médio, tá? Isso aqui são notas de atendimento de uma farmácia, de uma loja de farmácia. Então, basta a gente multiplicar o xi pelo FI para achar a nossa média. Então, multiplicando, 2 vezes 5, 10, 3 vezes 4, 12, 5 vezes 4, 20, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 3, 21. Se a gente fizer a soma dessa coluna toda aqui, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma soma de 75. Somei 10 com 20, com 12, com 21 e assim por diante. Para a gente achar o número total de observações, basta eu fazer o quê? Somar o quê? A coluna do FI para saber quantas observações a gente tem no total. Então, somando 5 com 4, com 4, com 3, com 2, com 3, eu vou ter um número total de observações de 18. Então, a minha média vai ser o quê? A somatória dessa coluna xi vezes FI que eu acabei de fazer, dividido pelo meu número total de observações. Então, vai ser o 75 que eu calculei, dividido pelo 18. Isso aqui vai me dar uma média de 4,17. Bom, tendo calculado a nossa média, aí sim a gente consegue calcular, então, a nossa distância. O que é a distância? É a diferença de cada valor em relação à média em módulo. Lembra que não interessa se na calculadora de vocês der valor positivo ou negativo, eu só quero o valor absoluto da distância. Então, meu primeiro xi não é 2, diminuído pela minha média, que é 4,17, eu vou ter uma diferença de 2,17.
3 menos 4 é 17, eu vou ter uma diferença de 1,17. 5 menos 4 é 17, eu vou ter uma diferença de 0,83. 6 menos 4 é 17, eu vou ter uma diferença de 1,83. 7 menos 4 é 17, eu vou ter uma diferença de 2,83. Aqui nós fizemos a mesma coisa que vocês já haviam aprendido lá comigo no desvio médio, não mudou nada. O que muda aqui é o seguinte, para achar a variância, vejam que primeiro a gente tem que calcular essa distância ao quadrado, para depois sim multiplicar ela pela frequência. Então, eu vou ter que calcular aqui a coluna do DI ao quadrado, que nada mais é que essa diferença de cada valor em relação à média elevado ao quadrado. A minha distância, a minha diferença não tinha dado 2,17? É só pegar esse valor e elevar ao quadrado. Para elevar ao quadrado ele na calculadora, se você não tem uma calculadora científica ou não tem uma calculadora que você possa elevar ao quadrado, basta multiplicar ele por ele mesmo. Então, 2,17 vezes 2,17, vocês vão ver que a tua calculadora vai dar um valor de 4,71. 1,17 ao quadrado, isso é, 1,17 vezes 1,17 vai dar 1,37. 0,83 ao quadrado é 0,83 vezes 0,83, vai dar 0,69. 1,83 ao quadrado vai nos dar 3,35. E 2,83 ao quadrado vai me dar um valor de 8,01. Lembre-se que para fazer ao quadrado, basta a gente multiplicar o número por ele mesmo. Bom, tendo o quadrado, agora sim, por último, o que eu faço? Eu faço a multiplicação dessa coluna DI ao quadrado pela coluna do FI que a gente está trabalhando. Então, meu DI ao quadrado da primeira linha não é 4,17? O FI não é 5? 5 vezes 4,17 vai me dar um valor de 23,55. Olha a outra linha. Minha distância ao quadrado não deu 1,37? Vou multiplicar ela por 4. Então, 1,37 vezes 4 vai me dar 5,48. 0,69 vezes 4 vai me dar 2,76. 3,35 vezes 2 vai me dar 6,70. E 801 vezes 3 vai me dar 24,03. Somando essa coluna agora, 23,55 com 5,48, com 2,76, com 6,70, com 24,03, eu vou chegar numa somatória de 62,52. Então, quem que é a minha variância que a gente chama de S quadrado? Nada mais é que quem? A somatória dessa coluna do DI ao quadrado vezes FI dividido pelo número total de observações. A gente não achou que a somatória é 62,52? Então, você vai pôr 62,52. Dividido, preciso subir um pouquinho para vocês poderem ver, pelo número total de observações, que é 18. Então, menos 1, perdão. Lembrem-se, olha, aqui eu esqueci de mostrar para vocês. Quando a gente está fazendo a variância da amostra, a regra é fazer a somatória dessa coluna dividido por n menos 1, porque isso aqui é uma amostra de notas de atendimento, tá? Quando a gente estiver trabalhando com a variância da população, não vai aparecer esse menos 1 na fórmula para vocês, vai ser só quem? A somatória da coluna de DI ao quadrado vezes FI dividido por N. Então, fiquem atentos no enunciado se eu estou falando que é a variância da amostra ou a variância da população. O que vai distinguir um exercício do outro é só nesse finalzinho aqui com vocês. Vocês vão fazer a tabela normalmente como a gente acabou de fazer, mas ao invés de dividir ao invés de dividir por N menos 1, que é o caso da amostra, vocês vão dividir só pelo N, que é 18, se eu for pedir da população, tá? Mas como a gente está fazendo variância da amostra, para continuar aqui, ó, então, a minha variância vai ficar o quê? Vai ser aquela coluna, o somatório da coluna, 62,52 dividido por N menos 1, certo? 18, que era o meu N menos 1, vai me dar um valor de 17. Então, 62,52 dividido por 17 me deu uma variância de 3,68. Bom,
Para achar agora o desvio padrão, que a gente chama de S, simplesmente basta a gente fazer a raiz desse valor, que é 3,68. O meu desvio padrão vai dar, então, 1,92. É assim que a gente calcula variância e desvio padrão para variáveis discretas, tá? Para medidas de dispersão. A fórmula que eu estou usando aqui não vai se modificar da fórmula que vocês vão usar para fazer a variável contínua, que é o próximo exercício. A mesma coisa, nada muda. A única diferença que vocês vão ter que lembrar é que na variável contínua a gente não tem um xi e logo na primeira coluna como a gente tem com variável discreta. Com variável contínua nós somos obrigados a fazer a coluna, o cálculo da coluna do ponto médio que é o xi para poder chegar lá. Então, vamos fazer o segundo caso aqui para a gente treinar mais uma vez. É o mesmo raciocínio, nada vai mudar. Então, o segundo caso, variância e desvio padrão da amostra para variáveis contínuas. Olha, nada muda. A variância ainda se chama S ao quadrado e a fórmula é a mesma. É a somatória da coluna de i ao quadrado vezes fi dividido por n menos 1. E o desvio padrão também, a fórmula é a mesma coisa, é a raiz quadrada da variância. Então, vamos achar a nossa média para que a gente possa fazer todo esse estudo de dispersão. Olhando aqui como variável contínua, eu não tenho um xi para achar o cálculo da minha média. Então, eu sou obrigada a calcular a coluna do ponto médio do intervalo, que é o nosso próprio xi, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. Então, fazendo aqui, o ponto médio do nosso intervalo, se você pegar aqui, olha, entre 2 e 4, o ponto do meio é o 3. Por quê? Porque ela é a média do intervalo. Se você somar 2 com 4, vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. Veja que o ponto médio é a média do intervalo, é o ponto que está exatamente no meio. 4 mais 6, 10 dividido por 2, 5. E assim por diante. O ponto do meio entre 6 e 8 é 7. O ponto do meio entre 8 e 10 é 9. O ponto do meio entre 10 e 12 é 11. E o ponto do meio entre 12 e 14 é 13. Não mudou nada. Para a gente continuar, a gente agora tem que fazer o quê? O cálculo da coluna do xi vezes fi. Mas só para trocar de canetinha, para a gente continuar com a mesma cor aqui, a gente precisa também saber o número total de observações que a gente está trabalhando. Para fazer isso, basta a gente chamar o quê? A coluna do fi, que vai ser o quê? 2 mais 4 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2, que vai me dar um número total de observações de 20 blocos de papel de impressão que aquela empresa tinha levantado. Os exemplos são os mesmos, tá? Então, vamos continuar aí. Bom, vamos calcular a nossa média. Para achar a média, a gente tem que fazer xi vezes fi. Então, vamos fazer xi vezes fi. Para calcular xi vezes fi, basta fazer o nosso ponto médio multiplicado pela frequência. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 4, 20. 7 vezes 5, 35. 9 vezes 4, 36. 11 vezes 3, 33. 2 vezes 13, 26. Somando agora a coluna, ó, 6 com 20, com 35, com 36, com 33, com 26, a gente vai chegar numa somatória de 156. Então, a minha média vai ser quem? Essa somatória de 156 dividido pelo 20, que é o número total de observações, que vai me dar uma média de 7,8. Bom, achei a média. O que a gente faz agora? Bom, achado a média, agora a gente tem que calcular a distância, que é o quê? Aquela diferença de cada xi que a gente achou, menos a média que a gente está trabalhando. Então, 6 menos 7,8 vai me dar uma distância de... Perdão, 6 não. 3, olha, já estava pegando da coluna errada. 3, que é o meu valor, menos 7,8, vai me dar uma distância de 4,8. 5 menos 7,8 vai me dar uma distância de 2,8.
7 menos 7,8 vai me dar uma distância de 0,8. 9 menos 7,8 vai me dar uma distância de 1,2. 11 menos 7,8 vai me dar uma distância de 3,2. E 13 menos 7,8 vai me dar uma distância de 5,2. Achamos a distância de cada xi em relação à média, sempre pegando cada valor, diminuindo da média, que era 7,8. Agora, o que a gente tem que achar? Tem que achar o DI ao quadrado. Quer pegar esse valor e elevar ao quadrado para aí sim fazer a multiplicação pelo FI. Então, fazendo 4,8 ao quadrado, a gente vai chegar num valor de 23,04. 2,8 ao quadrado, o que é? É ele vezes ele mesmo. A gente vai chegar num valor de 7,84. 0,8 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Vai dar um valor de 0,64. 1,2 ao quadrado vai dar um valor de 1,44. 3,2 ao quadrado vai dar um valor de 10,24. E 5,2 ao quadrado vai dar um valor de 27,04. Notem que você não precisa de uma calculadora muito científica ou muito boa para fazer uma conta elevada ao quadrado. Basta multiplicar o número por ele mesmo que você chega no resultado. Bom, tendo calculado isso, agora a gente vai para a nossa última coluna, que vai ser quem? DI ao quadrado vezes o FI. Então, o nosso DI ao quadrado da primeira linha não deu 23,04? Multiplicado pelo nosso FI, que é 2, nós vamos ter um valor de 46,08. O próximo valor, 7,84, vezes o FI, que é 4, a gente vai ter um valor de 31,36. 0,64 vezes 5, eu vou ter um valor de 3,2. 1,44 vezes 4, eu vou ter um valor de 5,76. 10,24 vezes 3, eu vou ter um valor de 30,72. E 27,04 vezes 2, eu vou ter um valor de 54,08. Notem, não vão multiplicar a coluna errada, a gente se confunde e é natural. Sempre você vai fazer a multiplicação da coluna DI ao quadrado pela coluna do FI. Chegando nos valores, basta a gente somar a coluna toda. 46,08 mais 31,36 mais 3,2 mais 5,76 mais 30,72 mais 54,08 vai nos dar um valor de 171,2. Então, quem que é a nossa variância? Que é o nosso S ao quadrado. Vai ser essa somatória, 171,2, dividido por N menos 1. Nosso N não é 20? 20 menos 1. Então, a variância vai ser 171,2 dividido por 19, que vai nos dar um valor de 9,01. Essa é a variância da amostra para a empresa que levantou o número de blocos de folha de impressão comprados por semana. Bom, para chegar no desvio padrão, que é o nosso S, basta a gente fazer a raiz quadrada desse valor, que é 9,01, que vai nos dar aproximadamente 3 de desvio padrão. A variância e o desvio padrão, não só a variância, mas o desvio padrão, ele serve como base de cálculo para o coeficiente da variação. Como é que eu vou introduzir isso para vocês agora? Olha, do que a gente adiantou fazer tanto para variável discreta quanto para contínua o cálculo da variância? Quanto maior for a variância, mais distante os valores que a gente está trabalhando estão da nossa média. Então, menos importante é a média para que a gente possa tomar uma decisão com base nela. Quanto menor for a variância, melhor, porque mais próximos da média eles estão. Mas olha, notem que a gente está aqui tomando como base números pequenos. 3 blocos de papéis comprados, 5, 7, 9, 11, 13. Toda a distância, ela tem como base a diferença de cada valor que a gente tem em relação à média. Quando a gente trabalha com números pequenos, automaticamente nós vamos ter uma variância
pequena. Por quê? Porque ela depende da distância desses valores em relação à média. Agora, imagine se nós tivéssemos levantado salários numa empresa. Nós teríamos salários de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, enfim. A diferença entre eles é muito grande. Ao invés de nós termos uma coluna aqui de distância com valores pequenos, nós teríamos uma coluna com valor de distância com valores grandes. Então, o tamanho do valor altera um pouco a percepção que nós temos em relação à variância. Não necessariamente esse pequeno valor de variância quer dizer que todos esses valores estão próximos à média. A gente só consegue realmente fazer essa afirmação depois de estudar o quê? O coeficiente de variação. Deixa eu trazer aqui uma folha limpa um pouquinho para cá, eu espero que vocês consigam ver daí, acho que já está dando. Ó, o que é o coeficiente de variação? Ele é uma medida relativa de dispersão útil para a gente comparar em termos relativos o grau de concentração em torno da média. Então, o coeficiente de variação, ele é calculado através dessa forma. O coeficiente de variação é calculado através do desvio padrão que a gente achou, dividido pela nossa média, multiplicado por 100, para que a gente possa chegar na porcentagem, tá? Teoricamente, desvios padrões menores que 10% nos mostram que? Nos mostram que a nossa série possui uma baixa dispersão. Isso é bom para nós. Isso quer mostrar o quê? Se a gente chegar no coeficiente de variação menor que 10%, está me mostrando que esses valores que a gente está trabalhando são muito próximos da média, o que é bom para nós. Se o coeficiente de variação está entre 10% e 20%, ele está mostrando que a nossa série tem uma dispersão média. Vou colocar aqui, olha, média, dispersão. Isso quer dizer que a minha sequência tem uma dispersão média em relação à média. E se o coeficiente de variação for maior que 20%, ele está me falando o quê? Se for maior que 20%, ele está me falando que a dispersão é alta. Vou colocar aqui, ó, alta dispersão. Isso quer dizer o quê? Que os valores estão muito distantes em relação à nossa média. Vamos calcular então o coeficiente de variação desse exercício que a gente acabou de fazer, para que a gente possa entender se a dispersão que a gente está trabalhando nesse caso da compra de papéis da empresa, ela é baixa, média ou alta. Bom, o nosso desvio padrão. Nosso desvio padrão tinha dado 3 nesse exercício. Dá para ver daqui, 3. E a nossa média tinha dado 7,8. Então, o coeficiente de variação para esse exercício vai ser 3 do desvio padrão, que era o S que a gente tinha calculado, dividido por quem? Pela nossa média, que a gente tinha calculado, que era 7,8, vezes 100. Fazendo esse cálculo, 3 dividido por 7,8 vezes 100, nós vamos ter... Deixa eu fazer aqui rapidinho. É a mesma coisa que dizer 300 dividido por 7,8. Então, eu vou ter 3, sobra 6, 21 com 3, 4, sobra 6. 66, 7, vamos ficar 9. Ele é maior que 30%, olha. Eu não vou conseguir calcular na mão porque eu tô sem calculadora para vocês aqui pertinho para fazer. Isso é uma falha minha, na próxima a gente não tem isso. Mas ele vai ser maior que 30%. Veja, se ele está em torno dos 30%, ele é muito maior do que 20%, que é o divisor de águas entre a média dispersão e a alta dispersão. O que a gente consegue ver aqui, então, é entender que nesse exercício que a gente fez, nesse exemplo dos blocos de papéis comprados pela empresa, o coeficiente de variação de cada semana em relação à média, quer dizer, o coeficiente de variação de cada ponto médio do nosso intervalo em relação à média
deu 30%, nos indicando que esses dados estão muito dispersos. Se eu tiver que fazer uma projeção de vendas para o próximo mês, a média não é uma boa medida. Por quê? Porque mais de 30% dos dados estão longe da média, estão longe do desvio padrão do nosso estudo aqui. Então, depois de fazer todo o cálculo de variância e desvio padrão, independentemente se você faz para variável discreta ou variável contínua, no final a gente faz esse cálculo simples de coeficiente de variação para saber o quão dispersos os dados estão da nossa média. Então, nesse caso, eles estão muito dispersos, fazendo o quê? Que a média não seja uma boa medida preditiva para que a gente possa tomar decisão ou prever algo, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.